Tá, boa tarde a todo mundo. Então eu queria dar início ao colóquio de hoje. Ele vai ser proferido pelo professor Klaus Capelli, reitor da Universidade Federal da ABC. Ele se doutorou pela Universidade de Würzburg, na Alemanha, em 97. E depois veio para o Brasil, não é? Depois de fazer pós-doc nos Estados Unidos. E foi professor da USP de São Carlos. Depois se transferiu para a Universidade Federal do ABC, onde ele foi pró-reitor de pesquisa até 2014. E em 2014, nesse ano, foi eleito pró-reitor eleito reitor da Universidade Federal do ABC. O doutorado dele foi sobre a teoria relativística de supercondutividade, e ele atua na área de física do estado sólido. Bom, atualmente ele vai falar sobre os 50 anos das equações de Cauchy. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos e a todas. É um enorme prazer para mim estar de volta à USP. Quando eu cheguei ao Brasil há 18 anos, meu primeiro endereço profissional foi a USP São Carlos. Passei 12 anos em diversas funções e com diversas atividades na USP, postdoc, pesquisador, professor. E apesar de, a partir de 2008, eu estar trabalhando numa universidade federal, eu ainda tenho um enorme carinho e um enorme respeito pela USP e pela comunidade uspiana. Então, para mim, é um enorme prazer e uma enorme honra ter sido convidado para ministrar esse colóquio hoje aqui. Eu escolhi um assunto relacionado a um evento muito significativo, histórico. Em 1965 foi publicado um artigo que mostrou pela primeira vez, deduziu pela primeira vez as equações que nos 50 anos de lá para cá continuam mudando a forma como nós fazemos física, e como nós fazemos química, e como nós fazemos ciência de materiais, que são as equações de Cauchy. Não esperem de mim hoje uma aula sobre as equações Cauchy. Eu não vou deduzir essas equações. Eu não vou resolver essas equações, eu não vou aplicar essas equações. E, na verdade, eu nem vou escrever essas equações até lá na segunda metade da apresentação. O que eu pretendo fazer é, na primeira parte, dar uma introdução extremamente elementar, pictorial, na física do sistema que inspirou a dedução das equações Cauchy, que é o modelo do gás de elétrons, o modelo do líquido de elétrons. Eu vou usar pouquíssimas fórmulas e muitas imagens para descrever esse sistema e mostrar como esse sistema motivou a dedução de um conjunto de equações, que hoje chamamos de equações Cauchy, e que na época foram pensadas como a solução de um problema que hoje reflete 10 a menos 8 do que de fato se faz com essas equações. Então, houve em algum momento uma ruptura, houve em algum momento uma nova interpretação dessas equações que permitiu uma aplicabilidade, uma ampliação da aplicabilidade dessas equações, que aumentou em muitas ordens de grandeza a quantidade de sistemas diferentes e fenômenos físicos diferentes que podem ser tratados com essas equações. É
uma evolução bastante significativa. Eu não sou historiador, eu sou físico de formação, então não vou apresentar uma versão da história de acordo com as exigências e os critérios da ciência, da história das ciências, mas eu vou mostrar uma visão da história das equações a partir do meu próprio conhecimento como quem trabalha com essas equações por agora 25 anos. Eu tive a sorte de conhecer alguns dos principais atores nessa história. Então eu vou contar para vocês algumas coisas que vocês não vão ver nos livros texto, mas que podem ajudar a entender melhor como essas equações foram deduzidas, interpretadas e como se mudou a interpretação delas no decorrer desses 50 anos. Então, para começar, vamos definir o escopo dessas equações. Nós vamos nos limitar à matéria em baixas energias. Isso significa, para os fins da apresentação de hoje, sistemas como átomos, moléculas, nanoestruturas, sólidos. Eu poderia incluir mais alguns outros, mas o que não vamos tratar são partículas elementares, gravitação, radiação. Alguns desses sistemas até podem ser tratados como equações parecidas, mas vamos nos limitar a esse tipo de sistema e convenhamos, no conjunto, esse tipo de sistema é responsável por uma enorme porcentagem do nosso dia a dia e uma enorme porcentagem do que se faz em física. A baixas energias, as propriedades da matéria são determinadas pelo arranjo espacial dos núcleos e a dinâmica da dança dos elétrons que dançam em torno desses núcleos. Então, eu vou usar bastante essa metáfora da dança dos elétrons em vários momentos dessa apresentação. Tem algumas formas de dança em que nós observamos, temos uma estrutura periódica, repetida periodicamente, uma dança que nos lembra um pouco da estrutura cristalina de um sólido. Tem formas de dança em que nós temos arranjos espacialmente localizados e simétricas. Aqui temos um anel que pode nos lembrar uma molécula de benzeno. E tem formas de dança que talvez sejam mais bem comparadas com sistemas desordenados. Só que, no caso dos elétrons, a coreografia dessa dança, ela não é escrita por um ser humano, ela é escrita pelas leis da mecânica quântica. Então, é a coreografia quântica com que vamos lidar hoje. E para simplificar nossa vida, vamos substituir essas imagens belas de danças, de balé, vamos por algo bem mais prosaico, por partículas pontiformes, não interagentes, algo como um gás ideal. De fato, podemos dizer que a analogia do físico, a primeira aproximação do físico para essa complexa dança dos elétrons, é um gás ideal de partículas não interagentes. Só que os elétrons em átomos, moléculas e sólidos, obviamente interagem entre si. Eles interagem por meio da interação coulombiana. E nós sabemos da física clássica e de outras partes da física quântica que quando você sujeita um gás, gás ideal, há interações entre as partículas, quando você liga mentalmente as interações entre as partículas, elas se tornam um gás real e, para interações mais fortes ou pressões externas aplicadas mais fortes, esse gás real se torna um líquido. Então, a primeira evolução da metáfora do gás ideal é o gás real, o gás interagente ou o líquido de elétrons. Mas um líquido de elétrons por si só também ainda não é um bom ponto de partida para a descrição de elétrons nesses sistemas, porque ele ignora a presença dos núcleos. E o arranjo espacial dos núcleos, ele impõe a esse gás homogêneo
inicialmente homogêneo, uma estrutura espacial. No caso do núcleo, dos sólidos, a repetição periódica da célula unitária. No caso das moléculas, todas as inúmeras diferentes formas e arranjos moleculares. Então, na presença dos núcleos, nosso líquido de elétrons se torna não homogêneo. Para termos uma intuição, para desenvolver nossa intuição sobre o que significa essa passagem de um gás ideal para um gás real, para um líquido não homogêneo, convém pensarmos sobre um líquido cujas regras não seguem a coreografia da mecânica quântica, mas a coreografia da mecânica clássica, que é água. Obviamente, se você olha no nível molecular, também é mecânica quântica. Mas vamos olhar como nossa partícula base, uma gota de água. Então, um sistema homogêneo de gotas fortemente interagentes é isso aqui, é o oceano. É um sistema espacialmente homogêneo, o oceano ideal. O oceano modelo do físico, ele é completamente homogêneo. E nele as gotas interagem tão fortemente entre si que eles perderam sua individualidade e formam um novo coletivo, que é o oceano. O outro extremo é um sistema não interagente, completamente não interagente, mas espacialmente não homogêneo. Na nossa metáfora da água, isso seria algo como chuva. Um sistema espacialmente não homogêneo. Tem mais água aqui que aqui. Temos interstícios onde não tem água alguma. Mas esse sistema, em primeira aproximação, pode ser tratado gota por gota. Cada gota por si só. Não tem interação entre eles. Esse sistema não homogêneo e não interagente. O sistema que combina as duas complicações e que, portanto, pode servir como ponto de partida para uma descrição de elétrons em átomos, moléculas e sólidos, é um sistema que é ao mesmo tempo não homogêneo e interagente. Então, isso pode ser, no caso de uma não homogeneidade, não uniformidade leve, podemos pensar em ondas na superfície do oceano perfeito. E essa metáfora, que serviu durante décadas como inspiração para a física de metais. Tanto que nós usamos a expressão de líquido de elétrons, nós usamos metáforas, expressões baseadas na dinâmica da água como corrente. A corrente elétrica, a palavra corrente originalmente veio de corrente de águas. Quando falamos você abre seu livro preferido de estado sólido e olha o capítulo introdutório sobre metais, ele vai falar sobre o gás de elétrons nos metais, o modelo de Drude e o que vem depois. Então, essa analogia com um líquido fortemente interagente e não homogêneo, ela de fato inspirou muita pesquisa em estado sólido, e principalmente em metais, e ela inspirou o trabalho de Walter Kohn na década dos 60. Então, vamos ver se essa evolução de metáforas, de modelos que fizemos rapidamente do balé para o gás ideal, para o gás real, o líquido e o líquido não homogêneo, se essa é apenas isso, uma inspiração, ou se o modelo do líquido não homogêneo tem alguma coisa mais em comum com os sistemas que realmente queremos descrever. E a forma como descobrir isso? Nós somos cientistas, nós fazemos a experiência. Hoje em dia, ou a experiência ou a simulação. Nós fazemos a pergunta para a natureza. Então vamos perguntar. Esse aqui é o modelo que nos serve de inspiração. Isso aqui é o resultado de uma experiência. É uma experiência feita com uma técnica experimental que se chama microscopia de tunelamento de varredura, Scanning Tunneling Microscopy. É uma tecnologia que permite mapear, permite visualizar a distribuição especial de elétrons, nesse caso,
de elétrons em torno de dois defeitos numa superfície de cobre. Um bom metal, então podemos imaginar que a ideia do líquido de elétrons seja um bom ponto de partida. E o que surpreende é que, de fato, apesar de aqui estamos lidando com a mecânica quântica, então a equação dinâmica que rege o comportamento dessas ondas em torno dessas perturbações é a equação de Schrödinger, e aqui estamos lidando com um líquido clássico, então a equação que rege o comportamento dessas ondas aqui é a equação de Navier-Stokes, uma das suas elaborações, que visualmente o comportamento é muito parecido, o aspecto visual é muito parecido. Então, temos uma primeira indicação de que o modelo do líquido de elétrons não homogêneo pode ser um bom ponto de partida. Ao mesmo tempo, esse bom ponto de partida, ele pode nos levar a enganos se nos extrapolarmos os limites de aplicabilidade dessa nossa analogia. E aqui tenho um exemplo de um outro grupo experimental, mas obtido com a mesma técnica experimental, de ondas de elétrons no meio de um círculo de átomos de ferro. À primeira vista, isso parece não tão diferente da imagem anterior. É mais uma vez uma perturbação aqui no meio, ondas circulares. Bom, neste caso aqui temos os átomos de ferro confinando essas ondas, mas você ainda poderia imaginar um fenômeno análogo num líquido comum, num líquido clássico, na água. Acontece que aqui dentro desse círculo, nós temos um único elétron. Um único elétron. E essa é uma diferença fundamental entre o líquido clássico e o líquido quântico, a onda clássica e a onda quântica. Na física clássica, você precisa de muitas partículas para fazer uma onda. Na física quântica, uma única partícula basta. Esse aqui, de fato, é uma imagem de um único elétron preso nesse arranjo de átomos de ferro. Então, nós vemos aqui ao mesmo tempo, visualmente, mais uma vez, como o arranjo espacial do líquido clássico e do líquido quântico pode ter semelhanças surpreendentes, mas aqui vemos também as enormes diferenças qualitativas e conceituais entre os dois tipos de líquidos. Como uma gota de água, tratando de novo a gota de água como nossa partícula fundamental, você nunca vai conseguir reproduzir esse sistema aqui como água. Você vai precisar de muitas gotas para formar uma distribuição de um líquido para reproduzir esse mesmo tipo de estrutura geométrica. Aqui temos um outro exemplo, para não falarmos apenas de sistemas estendidos. Aqui temos orbitais. Isso é uma outra técnica experimental, combinação de espalhamento de elétrons com raio-x. E o que vemos aqui são os orbitais, distribuições de elétrons em torno dos núcleos, uma outra forma da dança de elétrons, e nós vemos até uma forma mais ou menos parecida como aquela dos livros textos de física atômica, quando aprendemos sobre os orbitais ES, P e D. É claro que aqui estamos falando de elétrons interagentes, inseridas num sólido. Então, nós não vamos esperar que a distribuição espacial dos elétrons seja exatamente aquela que estamos acostumados a ver nos livros textos, no formato de um orbital P ou orbital D, mas nós vemos aqui numa imagem real que a distribuição espacial dos elétrons tem muito a ver, de fato, com alguns tipos de orbitais D. Que nós vemos, o que não é surpreendente, porque temos o átomo de cobre aqui na estrutura básica, que no modelo de elétrons não interagentes, de fato, tem seus elétrons, tem a cada D parcialmente ocupada. Bom, existe uma analogia para esse tipo de sistema na nossa metáfora da água? Existe, mas não é uma gota nem é o líquido. Existe uma outra forma de água, que se aproxima muito como o que estamos vendo aqui.
não tanto como os elétrons mais localizados, mas como esses elétrons aqui nessas nuvens brancas um pouco mais difusas. E quando eu falo a palavra nuvens, vocês já se lembram que existe, além de gás, água sólida, que seria gelo, e líquido, existe o vapor. Isso são nuvens. Aqui temos fotos de nuvens reais e, mais uma vez, é surpreendente como, apesar de ter uma equação dinâmica completamente diferente, uma física microscópica completamente diferente, se você usa e sabe usar bem a analogia do líquido clássico como o líquido quântico, você percebe que visualmente tem semelhanças fantásticas entre os dois sistemas. Isso aqui, essa nuvem de elétrons aqui e essa nuvem de moléculas de água aqui são extremamente parecidas. Eu repito que isso aqui não é um desenho. Não é um desenho feito à mão, feito no computador. Isso é a natureza. Isso é o resultado do laboratório. É assim como os elétrons se comportam. Bom, e com esse tipo de sistema que Walter Kohn começou a se preocupar, ou se preocupou nos anos 50, mas com certeza depois nos anos 60, com dois postdocs, o Hohenberg e depois o Schramm. Então, o título do primeiro artigo que ele escreveu sobre este assunto é Inhomogeneous Electron Gas, o gás de elétrons não homogêneo. Ele continua aqui no resumo falando das propriedades que ele gostaria de calcular, tenta calcular nesse artigo, que são as polarizabilidades do gás de elétrons uniforme. Aliás, gás uniforme e gás homogêneo nós usamos praticamente como sinônimos. Tem algumas pessoas que fazem uma diferença entre as duas expressões, mas para os fins da apresentação de hoje, uniforme e homogêneo é a mesma coisa. Tanto que ele fala aqui no título do inhomogeneous e aqui no resumo ele fala de uniform, e não de homogeneous. Bom, nesse artigo, cujo conteúdo nós vamos abrir com um pouquinho mais detalhes numa outra transparência, então ele se preocupa com as propriedades, principalmente com a polarizabilidade do gás inhomogêneo de elétrons. No ano seguinte, ele escreve um artigo junto com Lou Schramm sobre sistemas não homogêneos de elétrons interagentes. Nos dois casos, o principal sistema em que ele está interessado são oscilações de Friedel. Pequenas oscilações na densidade dos elétrons em torno de perturbações, em torno de impurezas, a partir de superfícies em metais. Algo muito parecido como o que temos visto no sistema do líquido da água, quando você tem o oceano homogêneo e você tem uma pedra que age como perturbação, você tem oscilações em torno dessa pedra. Então, ele está interessado, na época em que ele escreveu esses artigos, nessas oscilações de Friedel, oscilações quânticas na densidade dos elétrons em torno de impurezas. A princípio, agora não posso mais deixar de colocar equações. A princípio, o roteiro para descrever esse tipo de sistemas é muito claro na mecânica quântica. As equações básicas são todas conhecidas. Nós temos a equação de Schrödinger, estacionária aqui. Vamos deixar fenômenos dependentes do tempo para um outro momento. O hamiltoniano, de forma bastante geral, pode ser decomposto em três contribuições: energia cinética, energia de interação e energia potencial. No mundo não relativístico, a energia cinética tem essa forma simples aqui, que descreve a mobilidade das partículas. A interação, o ambiente não homogêneo, que do ponto de vista de elétrons é constituído pelo arranjo espacial dos núcleos. Ele é descrito pelo potencial coulombiano, que tem sua origem na posição
do késimo de todos os núcleos, que é o késimo núcleo, o iésimo elétron, que interagem por meio da interação coulombiana. Esse termo aqui faz o sistema não homogêneo. E a interação elétron-elétron. Mais uma vez, a interação coulombiana, que faz com que o sistema seja interagente. Então, nós temos aqui o gás de elétrons, com T mais V é o gás não homogêneo de elétrons, T mais U é o gás homogêneo, mas interagente de elétrons, e T mais V mais U é o gás inhomogêneo e interagente de elétrons. Então, o roteiro é, escreva esse hamiltoniano e resolva. E vocês sabem que o X da questão é essa palavra resolva. Para qualquer sistema com mais do que um elétron, não podemos mais dar soluções exatas. Existem alguns hamiltonianos modelos onde é possível dar soluções exatas para sistemas com mais elétrons, mas para sistemas realistas, a partir da tabela periódica, construídos a partir da tabela periódica, nenhum sistema permite solução exata. Então, nós temos que fazer aproximações, e essas aproximações se inspiram na nossa intuição, além de se inspirar em resultados experimentais, obviamente. E a intuição de Ornberg e Kohn, nos anos 60, ela foi construída em cima da analogia do líquido quântico de elétrons com os líquidos clássicos de elétrons. Então, o que Kohn e Schem fazem? Eles começam de novo com esse hamiltoniano e percebem que o termo mais complicado dos três, o termo que proíbe a solução exata, é esse aqui, do meio. Então, toda a ideia de Kohn e Schem é como podemos eliminar, todo o problema deles é como podemos eliminar esse termo aqui do meio, sem pagar um preço muito alto. Se eu simplesmente ignoro esse termo do meio, eu vou mudar o meu hamiltoniano, então eu vou descrever um outro sistema, não o sistema que me interessa. Então eu tenho que achar alguma forma de lidar com a interação elétron-elétron que me permita, de fato, resolver essas equações no computador, mas sem ter que enfrentar a complexidade completa do hamiltoniano composto por todos os três termos em toda sua glória quântica. Bom, e aqui vem a calhar voltar para a nossa metáfora anterior, a metáfora da dança. Se entendemos que os elétrons dançam conforme a coreografia quântica, então o que Ornberg e Kohn fazem? No primeiro passo, eles simplesmente desligam a interação. Isso faz com que um elétron não interaja mais com o outro. Na metáfora da dança, significa que uma dançarina não enxerga mais a outra. O que vai acontecer com uma dança, uma coreografia bonita, se você coloca uma venda e manda eles continuarem a dançar? Bom, eles vão, cada um vai se comportar como se estivesse sozinho no mundo. Ele não vai mais enxergar os outros. Então a equação de Schrödinger, ela vai se reduzir a uma equação de Schrödinger de partículas independentes, que eu posso tratar partícula por partícula. Aqui tem a energia cinética, o operador da energia cinética de uma partícula. Aqui tem o potencial externo aos quais essas partículas estão sujeitos, e funções de onda que dependem de um conjunto de coordenadas apenas. Esse tipo de equação descreve equações não interagentes. Essa equação ainda pode ser muito difícil de resolver, mas é muito mais fácil resolver do que a anterior aqui. Então, na metáfora da dança, a passagem da equação de Schrödinger com interação para sem interação passa pela passagem do balé completo para um balé com dançarinos que têm os olhos fechados ou vendados. E é claro que vai acontecer. Um vai bater no outro, o terceiro vai cair, todo mundo vai para algum lado e toda a coreografia original vai ruir. Então isso não é o que nós queremos. Por outro lado, eu
não gostaria que os elétrons se comunicassem, que os elétrons se enxergassem, que os elétrons interagissem. Então, qual é a ideia de Kohn e Shem nesse momento? A metáfora da dança, ela é bastante interessante aqui. Eles dizem, se em vez de fazer com que um elétron conversa com o outro, enxerga o outro, eu falo para cada dançarina o que ela tem que fazer, eu vou conseguir reconstruir a coreografia original. Então, imagina o balé, todo mundo agora com venda e com fone de ouvidos. E você usa o fone de ouvidos para falar para a pessoa que está dançando no lado direito do palco. Levanta seu braço direito. Para a pessoa que está dançando do lado esquerdo do palco. Levanta seu braço esquerdo. Então, por meio de instruções passadas para os dançarinos, eu posso esperar conseguir recuperar a coreografia original. É um trabalho muito complicado. Eu não gostaria de ser a pessoa que tem que falar isso para um balé de verdade. Mas vocês podem me imaginar que isso é possível. Se você coordena bem as instruções que você dá, você consegue desligar a interação entre as partículas, vamos voltar a falar de partículas, e ainda assim manter, pelo menos aproximadamente, a coreografia original. Então, isso nós fazemos acrescentando ao potencial externo ao qual os elétrons estão sujeitos e que descreve os núcleos, outros termos escolhidos de tal forma a manter a maior parte possível da coreografia original. Com isso, o potencial externo se transforma em algo que nós chamamos de potencial efetivo. Esse potencial efetivo não existe no laboratório, não existe no material que você está estudando. Esse primeiro termo que vem dos núcleos, ele existe no laboratório. Esses outros são dispositivos matemáticos que é um equivalente matemático, equivalente computacional ao fone de ouvidos, que eu somo ao termo V do hamiltoniano do potencial para simular os efeitos do termo U, da interação. E da mesma forma como vocês podem imaginar, como fone de ouvidos, que você não vai conseguir reconstruir toda a coreografia, você também não vai conseguir achar um potencial externo que reproduza toda a função de onda do sistema original. Você consegue reproduzir algumas propriedades. Tá? A tentativa de substituir a interação por um potencial efetivo e usar esse potencial efetivo para reproduzir algumas propriedades do sistema, ela ilustra uma grande família de teorias, uma grande família de métodos conhecidas como teorias de campo médio. E nesse contexto, o potencial efetivo também se chama de campo médio. Tem inúmeros exemplos de teorias de campo médio na história da física. A teoria BCS da supercondutividade, o método Hartree-Fock do cálculo da estrutura eletrônica, a teoria de Weiss de ferromagnetismo, a própria teoria do líquido de Fermi de Landau, como Landau a formulou originalmente, são todos exemplos de teorias de campo médio. Em todos eles, a escolha da informação que você transmite pelos fones de ouvido difere. Em algum caso, você quer minimizar a energia, em outros casos, você quer reproduzir as propriedades magnéticas, em outros, você quer reproduzir as propriedades supercondutores. Bom, qual é a escolha de Kohn e Shem? Kohn e Shem, inspirados pela analogia com a água, como os líquidos, eles se perguntam qual é o parâmetro mais importante para descrever um líquido a uma determinada temperatura. A densidade do líquido. Se você sabe que seu líquido é composto de água, ou é óleo, ou gasolina, se você sabe a temperatura, que é um parâmetro externo, a principal informação que você precisa saber para determinar a equação de estado desse líquido, para poder fazer simulações, para poder medir, quantificar as propriedades desse líquido e sua densidade. Então, a escolha que Kohn e Shem fizeram é
eu vou escolher um potencial externo construído de tal forma que a densidade de partículas do meu sistema simplificado seja a mesma que a densidade de partículas do sistema original. Isso se justifica inicialmente pela intuição física de que para sistemas, para aquele subgrupo, subclasse de sistemas onde a analogia como líquido quântico, líquido clássico funciona, esperamos que a densidade seja uma boa quantidade para usar para a descrição do sistema. Então, houve uma intuição física que levou à escolha da densidade. Acontece que essa escolha da densidade, ela teve um efeito colateral. Eu não sei se ele foi inteiramente inesperado, mas certamente foi muito surpreendente. Se mostrou ser possível, a partir da densidade, pelo menos conceitualmente, reconstruir todas as outras propriedades do sistema. Esse é o conteúdo do famoso teorema de Ohn-Berg-Kohn, sobre o qual eu não vou falar muito hoje, porque o Ohn-Berg-Kohn foi provado, deduzido, um ano antes das equações de Kohn-Sham, portanto não é um aniversário redondo. O aniversário redondo é das equações de Kohn-Sham. Mas quando eles fizeram esse trabalho, eles já sabiam que a partir da densidade de um sistema quântico, pelo menos a princípio, você consegue reproduzir todas as outras propriedades desse sistema. Eu digo a princípio porque como fazer isso na prática é muito complicado e nós trabalhamos nisso até hoje. Inclusive, aqui eu vejo colegas na plateia hoje que fazem isso. Então, essa escolha da densidade como a quantidade a ser reproduzida por meio do fone de ouvidos, ele fez com que a equação Kohn-Sham se transformasse em algo mais do que uma teoria, uma aproximação de campo médio. Ela se transformou em equação, a princípio, exata. E nós vamos ver um pouco mais para frente como isso acontece. Bom, então, a partir dessa ideia básica de usar o arranjo formal, o formalismo formal de uma teoria de campo médio, mas determinar o campo médio de uma forma que ela reproduza a densidade do sistema original, nós chegamos às equações Kohn-Sham, que são nada mais do que essas equações aqui. Essa equação de partículas não interagentes, combinada com essa equação para o potencial externo, e esses termos aqui que descrevem o fone de ouvidos, o conjunto dessas equações aqui são as equações Kohn-Sham. A partir dessa ideia básica, nos últimos 50 anos, esse formalismo foi aplicado a inúmeros outros sistemas e generalizados de inúmeras formas. Foram escritos livros e livros sobre como generalizar e como aplicar isso aos mais variados sistemas, muitos deles, inclusive, sob estudo em grupos de pesquisa no Brasil e aqui na USP. Magnetismo de spin colinear e não colinear, magnetismo orbital, inclusão de efeitos relativísticos, de temperatura elevada, estados excitados, supercondutividade, interação elétron-íon, fenômenos dinâmicos dependentes do tempo, hamiltonianos modelos como o modelo de Hubbard e de Heisenberg, e inclusive alguns sistemas que fogem um pouco do escopo da minha restrição inicial à matéria em baixas energias e sistemas quânticos, como matéria nuclear e até líquidos clássicos. Olha como o mundo dá voltas. A teoria foi formulada, inspirada numa analogia do líquido quântico como líquido clássico, mas acabou sendo desenvolvida uma forma puramente clássica da teoria para tratar o líquido clássico não homogêneo. E também sei que aqui na USP tem pessoas que trabalham com esse tipo de formalismo. Mas aqui aconteceu uma coisa estranha. Se eu digo que parece que tem um conflito entre as duas metáforas, a metáfora da dança, ela nos levou à introdução do fone de ouvidos e à afirmação que eu não provei para vocês, uma afirmação que pode ser provada, mas não vou provar aqui,
de que é possível reconstruir a densidade de forma exata e a partir da densidade todo o resto. Então, isso parece um caminho exato, que leva a teoremas exatos, teoremas como o teorema Ohn-Berg-Kohn, gerais e exatos. A metáfora do líquido, ela nasce aproximada e continua aproximada até o final. Você melhora a metáfora do líquido, ou do gás ideal, gás real, líquido não homogêneo, líquido em formato de nuvens. Você pode deixar ela cada vez mais sofisticada, mas ela sempre vai ser aproximada. Então, em algum momento, parece ter uma contradição, ou parece ter uma ruptura na passagem de uma metáfora para outra. Não é tão surpreendente, porque se a metáfora fosse totalmente fiel, ela não seria metáfora, ela seria cópia. Não? Então, é intrínseco à metáfora que ela não representa todos os aspectos do sistema completo. Mas vamos tentar entender como e em que momento essa ruptura aconteceu, historicamente. E para isso, eu vou agora mostrar para vocês uma sequência de títulos e resumos dos trabalhos originais escritos 50 anos atrás. E nós vamos tentar identificar o momento em que aconteceu a ruptura. O momento em que se partiu, deixou de trabalhar como uma visão de pegar um modelo aproximado e deixar ele cada vez mais sofisticado, e o momento em que se percebeu que se estava lidando com um conjunto de equações, pelo menos formalmente exatas. Bom, quando Kohn e Shem iniciaram seu trabalho, eles tinham já conhecimento de inúmeros resultados importantes deduzidos e obtidos por pessoas como Hartree, Fock, Wigner e Slater. Então, eles já sabiam muito sobre problemas autoconsistentes, orbitais monoeletrônicas, troca, correlação, assuntos que poderiam ser abordados em aulas específicas sobre esse assunto, que eu estou listando apenas aqui para mostrar que eles não fizeram esse trabalho em um vácuo. Eles tinham muita informação, muitos conhecimentos, muitas ferramentas já disponíveis. E eles colocaram esses, aqui temos Kohn e Shem, eles colocaram isso em uso. O primeiro trabalho, então, de 64, que agora tem 51 anos, é um trabalho em que Hornberg e Kohn provam, de fato, que se você consegue reproduzir a densidade ou obter de alguma forma a densidade de um sistema físico, você consegue, pelo menos a princípio, é possível reconstruir toda a função de onda e, portanto, todas as propriedades desse sistema. Eles não dizem como fazer isso na prática, a não ser em alguns casos limites, e um desses casos limites é justamente o caso em que a densidade é uma constante, como uma pequena perturbação. N0 mais um N-til, onde N-til sobre N0 é muito menor que 1. Por que eles colocaram esse aqui como um dos casos em que eles fizeram um estudo mais detalhado? Motivados pela analogia com a água. Se você tem um oceano e você joga uma pedra, você tem um enorme sistema praticamente homogêneo e você tem pequenas ondinhas se propagando lá na superfície. Então, esse é aqui um tipo de sistema onde você espera poder utilizar sua intuição física, não? E, de fato, foi o que eles fizeram aqui. Obviamente, eles não pararam com a intuição. Se você lê esse artigo, ele prova teoremas exatas, e depois ele constrói aproximações que têm seu limite de aplicabilidade bem definido. Então, é um trabalho matemático, mas é um trabalho matemático baseado em intuição física. Esse aqui é o segundo artigo, agora já Kohn e Shem, que escreveram sobre este assunto, é o primeiro artigo de 65. Então, esse artigo, ele também faz aniversário este ano. É um artigo sobre o sistema que, de fato, o Kohn, na época, queria estudar. Tudo isso nasceu do desejo dele de estudar as oscilações de Friedel, que são as oscilações quânticas que eu descrevi para vocês, em termos de uma pequena perturbação no sistema de elétrons em metais. Friedel Oscillations in Metals. Bom, esse artigo não é o artigo famoso de Kohn e Shem de 65, mas ele tem centenas de citações.
E se você olha uma boa parte dessas situações, eles citam esse artigo como se fosse o outro. Isso mostra como é perigoso você citar, CONCHEM 65, vou copy, paste, Ctrl-C, Ctrl-V, vai lá e... Cuidado. Não? O artigo realmente famoso de CONICHEM de 65 foi publicado alguns meses depois, e nesse artigo, de fato, eles desenvolvem essas equações que eu descrevi para vocês. Então, nesse artigo eles escrevem as equações de CONICHEM de uma forma um pouco diferente do que eu mostrei para vocês no slide anterior, usando uma terminologia um pouco diferente. O V aqui virou um Φ, por exemplo, o VXC virou MIXC, e a aproximação deles para o fone de ouvido. A primeira vez que a equação CONCHEM é escrita, essa é a primeira vez que ela aparece na literatura. A primeira vez que ela é escrita em termos da contribuição de troca e correlação, tudo bem, que troca e correlação, para o potencial químico D, gás uniforme de densidade N. Então, a primeira vez que eles escrevem essa equação, eles escrevem ela em termos de quantidades relacionadas a gás uniforme. Isso não é a equação CONCHEM exata. Isso é uma equação intrinsecamente aproximada. Ela usa, no lugar do fone de ouvido exato, aquela que reproduz, não toda a coreografia, mas aquela que reproduziria toda a densidade, pelo menos. Eles usam fone de ouvido aproximado, que eles deduzem usando o conhecimento deles do gás uniforme de elétrons. Então, a equação de CONCHEM, apesar de ser exata, ela nasceu aproximada. E por que ela nasceu aproximada? Porque eles não tinham a intenção de deduzir uma equação exata. Porque eles não imaginavam a possibilidade de deduzir uma equação exata. Eles estavam procurando formas práticas de descrever pequenas oscilações no líquido de elétrons e metais. E como não tinha uma ambição, não imaginavam a possibilidade de fazer mais que isso, eles se limitaram e fizeram isso. A equação foi escrita pela primeira vez dessa forma. Mais do que isso, em 65, no mesmo artigo, eles explicitamente falam que não é para fazer mais. Aqui eles dizem, o que eles querem fazer? Eles querem calcular energias de coesão, constantes elásticas, de reais, portanto não homogêneos, metais e ligas. Só isso. Um pouco mais para frente, eles dizem que para que tipo de sistemas eles acham que dá para utilizar o formalismo deles. Para metais e ligas, e aqui eles são um pouco mais corajosos. Isolantes de gap pequeno. Porque um isolante de gap pequeno ainda está mais ou menos parecido, não tão distante de um líquido de elétrons. E aqui falamos, em isolantes de gap maior, as aproximações que eles fizeram, que se baseiam no gás homogêneo de elétrons da mesma densidade, devem fracassar. Então, eles, desde o começo, eles dizem que nós não queremos tratar isolantes, nem falam aqui de moléculas, nem falam de átomos, nem falam de nanoestruturas, nem falam de inúmeras coisas que hoje fazemos com essas equações. Por que não? Porque eles escreveram uma equação intrinsecamente aproximada e a aproximação nasceu junto com a equação. E essa aproximação já limitou a visão da potencial aplicabilidade. Então, nesse momento, eles não falam nesse artigo nem do cálculo de estrutura de bandas. E tem aqui no Instituto de Física da USP, tem dezenas de pessoas que estão rotineiramente resolvendo nos seus computadores, calculando estruturas de bandas, calculando esses sistemas. Isso não estava lá no artigo original. E, então, que tal sistemas mais localizados do que elétrons e metais? Átomos, moléculas, nanoestruturas e sólidos que não são metais, isolantes, semicondutores também. A princípio, tem nada na formulação original do artigo que possa nos encorajar a abordar esse tipo de sistema com essa mesma metodologia.
Mas aí acontece a ruptura. Eles mandam esse artigo para Physical Review Letters. Na época já, uma das mais conceituadas revistas para publicar artigos de física. E aconteceu o que acontece frequentemente com artigos enviados para Physical Review Letters. Eu confesso, também já aconteceu com artigos meus, que enviei lá. Ele foi recusado. Joga a primeira pedra quem nunca teve um artigo recusado em Physical Review Letters. Percebemos que estamos em boa companhia. Então, o artigo foi recusado. E eles fizeram o que muitos de nós fazemos quando o nosso artigo é recusado em Physical Review Letters. Você envia para Physical Review B ou A. Na época não tinha B ou A, só tinha Physical Review. E como em Physical Review não tem limitação a 4 páginas, que tem no Physical Review Letters, você se sente à vontade para acrescentar mais informações. Portanto, por esse motivo, tem tanto artigo em Physical Review A e B como 5 páginas. É muito suspeito. Por que seriam 5? Porque eram 4 para PRL e você ganhou a possibilidade de acrescentar mais informação em função da negativa do Physical Review Letters. Então, eles, já em 65, passaram por essa situação. Eles usaram essa oportunidade de acrescentar mais informações para colocar uma nota, Note, Edit, Improve, já na fase de fazer as correções finais do artigo, antes da publicação, e eles dizem, nós gostaríamos de destacar que é possível formalmente substituir o problema de muitos elétrons, por sistema exatamente equivalente de equações monoeletrônicas. O que quer dizer sem o termo U, sem a interação. Dançarinas com vendas. Isso se accomplished quite simples, então isso é feito de forma muito simples, etc. Aí aparece pela primeira vez a notação moderna do potencial de troca e correlação, e aparece também pela primeira vez uma expressão para a energia total, que é uma grandeza tão importante para calcular propriedades físicas, escritas como funcional da densidade. E eles também, of course, mas claro, se nós fizermos a aproximação 2,3, que é aquela que eles fizeram baseada no gás de elétrons uniforme, então nossa formulação exata se reduz à teoria aproximada da seção 2. Então eles quase que se desculpam de ter feito uma coisa exata. Eles dizem, agora percebemos que é possível fazer uma coisa melhor, mas realmente, se fizemos nossa aproximação, recuperamos tudo o que fizemos antes. Então, quase que se desculpam por ter feito uma descoberta que influenciou todo o resto da física de lá para cá e chegou a ganhar um prêmio Nobel. Então, vocês percebem que ter um artigo rejeitado por Physical Review Letters, às vezes, pode ser a melhor coisa que pode acontecer com você. Porque a partir dessa nota acrescentada no final, percebeu-se que o formalismo de Hornberg, Kohn e Shem não é uma teoria de campo médio, não é uma teoria limitada a sistemas onde a analogia como líquido clássico funciona, não é uma teoria do líquido de Fermi, não é uma teoria das oscilações de Friedel. A princípio, matematicamente, é uma reformulação, é uma nova forma de escrever as equações da mecânica quântica. Mas só foi possível perceber isso porque Physical Review disse, não vamos publicar a versão aproximada das suas equações. Então, a partir desse ponto, percebeu-se o potencial da aplicabilidade das equações com Shem. Aqueles sistemas sobre os quais eles originalmente falaram que nem pensam em aplicar as equações, porque elas não têm nada a ver com o líquido de elétrons. Isolantes de gap largo, moléculas, nanoestruturas, semicondutores. Então, a partir dessa observação, começou a DFT, Teoria do Funcional da Densidade Moderna. Então, e vamos ver qual foi o impacto disso aqui. Esses dados são de maio deste ano.
deveria ter atualizado, peço desculpas, não tive tempo para atualizar, mas obviamente os números só podem ter aumentado de lá para cá, de situações do artigo de CONCHEM 65B, que é o famoso, em 3 diferentes bancos de dados, 22.000, 24.000, 24.700. Esses números são muito menores do que deveriam ser, porque o artigo de 65A, sobre as oscilações de Friedel, é frequentemente citado por autores pouco cuidadosos no lugar desse mais famoso aqui. Então, a rigor, esses aqui são pisos. Não? Esses valores são pisos. Então, já que não sabemos o valor exato, e já que também temos uma flutuação, uma variação de um banco de dados para o próximo, eu fiz uma pequena brincadeira, eu fiz aquilo que um cientista faz quando se depara com uma incerteza nos seus dados, você faz estatística. Então eu calculei o valor médio e o desvio padrão. E olham que o desvio padrão, que é a incerteza na quantidade de citações desse artigo, é maior do que a quantidade de citações que muitos físicos muito produtivos acumulam na sua vida inteira. Então, a produção intelectual de inúmeros físicos muito bons, muito produtivos, está dentro da barra de erro da repercussão desse único artigo, por causa daquela nota acrescentada no final. E, obviamente, o prêmio Nobel, que Walter Kohn recebeu do rei da Suécia em 98, ele é o prêmio Nobel de Química. Olha, Walter Kohn é físico de formação. O artigo foi publicado em Physical Review. O sistema que eles abordaram é o líquido de elétrons, que é um sistema que nada tem a ver com o que tem interesse para químico. Muito diferente de moléculas. Então, como que ele ganhou o prêmio de Química? Ele deveria ter ganhado de Física também, se vocês me perguntarem. Mas por que ele ganhou de Química? Porque agora se mostrou possível desenvolver outros tipos de fones de ouvido. Fones de ouvido que funcionam para metais, fones de ouvido que funcionam para semicondutores, fones de ouvido que funcionam para moléculas orgânicas, fones de ouvido que funcionam para metais de transição. Então, uma vez que você percebeu que você estava construindo aproximações a uma teoria, pelo menos a princípio exata, você abre sua mente para construir vários tipos de aproximações, dependendo do sistema que te interessa. E isso os químicos usaram, construíram classes de aproximações que resolvem problemas químicos de verdade, problemas que os químicos têm interesse, e por isso eles ganharam, o Walter Kohn ganhou o Prêmio Nobel de Química. Bom, eu acho que o tempo está avançado, eu vou terminar aqui. É bom terminar uma história como um Prêmio Nobel, mas o que eu gostaria de ter, a informação que eu gostaria de ter transmitido para vocês é o seguinte: é de extrema utilidade ter uma boa intuição física e um simples modelo físico para o sistema complexo que você quer estudar. O exemplo do líquido de elétrons e a analogia como líquido clássico. Se você tem uma boa intuição física, você pode ser levado, por meio da sua intuição, por meio de metáforas, por meio de analogias, a fazer descobertas que você próprio não sabia que estavam dentro da sua analogia. Então, DFT, teoria do funcional da densidade, que é a teoria que estava explicando aqui, é frequentemente visto como um assunto bastante abstrato matemático-computacional. Mas ele só pode ser bem utilizado, bem entendido, se você tem uma boa intuição física e você sabe o que você faz. Então, a importância de fazer um modelo simples e saber usar ele bem, essa é uma mensagem que eu gostaria que todos vocês levassem para casa, inclusive aqueles que depois nunca mais vão trabalhar com as equações CONCHEM. Agora, aqueles que vão trabalhar com as equações CONCHEM, eu espero ter mostrado para vocês que essas equações que vocês resolvem têm uma história muito interessante. E que houve um momento de uma ruptura de um preconceito, que a equação é intrinsecamente aproximada e só funciona para metais, e a partir dessa ruptura se abriu a possibilidade de tratar
todo tipo de matéria a baixas temperaturas. E tem inúmeros novos teses de mestrado e de doutorado e projetos de pesquisa ainda esperando a serem realizados com esse conjunto de equações depois de 50 anos. Muito obrigado. Obrigado, Klaus. Passar para as perguntas. Essa exposição que você fez, logo no início você colocou aquilo que a gente chama de teoria exata, né? Você colocou lá a hamiltoniana, não é isso? E aquilo lá, então, é considerado a teoria, não é isso? Sim. Depois, aí você mencionou as aproximações que foram feitas e no final você tem uma teoria que se pode chamar de teoria exata, não é? E a questão é por que aquela equação original é exata? Por que as pessoas no início chamaram daquilo de exato? Porque as únicas partículas existentes eram elétrons e prótons. Quer dizer, a camisa de força foi essa. Só existem elétrons e o núcleo dos átomos. Então, a equação exata tem que ser aquela. Mas por quê? Não é necessário. Bom, a equação que eu chamei de exata, o hamiltoniano T mais U mais V, é nada mais do que a equação de Schrödinger para matéria não relativística, para elétrons não relativísticos, na verdade. Eu chamei ela de exata, porque ela é o ponto de partida para descrever o comportamento de elétrons não relativísticos a baixas energias. Agora, se você incluir todos os outros possíveis efeitos relativísticos e de temperatura elevada, é claro que nem essa equação é exata. Toda equação que eu posso escrever faz suas aproximações. Agora, existe aquilo que nós chamamos o modelo padrão do estado sólido, que ignora efeitos de altas energias, ignora a existência de outras partículas elementares, além de elétrons e prótons, e no máximo os nêutrons lá nos núcleos. Então, nós definimos desde o começo, em toda a física do estado sólido, o universo desse modelo padrão, que não é o universo em que vivemos. No universo que vivemos ainda tem gravitação e forças nucleares. Isso está fora desse conjunto de equações. Então, a equação é exata apenas para esse universo que por si só já é um modelo. Então, mas na prática, nunca você acaba usando essa exata. Na verdade, você sempre faz aproximações. Sim. Então, essa exata é uma quimera, né? Sim. Não há... ela funciona... Na prática, é sempre todas as teorias que você mencionou ali são, de alguma maneira, tem alguma aproximação. Sim. E por isso as pessoas ficam descontentes, porque é uma aproximação, mas não precisa ser aproximação. Sim. Uma vez que você coloca a DOC como a teoria, ponto final. É isso que se faz sempre. Né? Talvez uma resposta um pouco mais formalista à sua pergunta, exata para um determinado hamiltoniano. No processo de escrever o hamiltoniano, você faz aproximações. Mas uma vez que você definiu o hamiltoniano, você pode diferenciar uma solução exata desse hamiltoniano, uma solução aproximada desse hamiltoniano. Então, para um determinado hamiltoniano, como aquele que descreve o modelo padrão do estado sólido, podemos definir claramente o que significa exato e o que significa aproximado. Deixa eu tentar centrar num ponto que eu acho que é meio contraintuitivo nessa questão da exatidão dessa formulação de density function. É o seguinte, se a gente resolve a equação de Schrödinger idealmente para muitas partículas, fenômenos de correlação são extremamente importantes. Se as equações de Kohn-Sham são exatas, isso significa que toda a informação de correlações de muitos corpos está contida na densidade. Sim. Isso me parece extremamente contraintuitivo. Existe uma explicação para essa contraintuição? Sim. Isso é extremamente contraintuitivo, mas isso é um fato, é uma propriedade da mecânica quântica. Você pode provar esse teorema de que toda a correlação é contida na densidade de pelo menos 4 formas diferentes. Então, a resposta... Não tem... Bom, isso é chocante desde 64, na verdade, quando esse teorema foi provado. Não existe uma explicação simples, uma explicação intuitiva para isso. Existem para classes de sistemas, existem algoritmos que você pode
executar e, de fato, extrair, reconstruir a função de onda a partir da densidade. Então, existem sistemas onde você realmente pode se convencer na mão que isso é possível. Agora, a afirmação que é possível para todos os sistemas descritos por esse Hamiltoniano, T mais U mais V, ela é apenas uma prova matemática. Tem várias provas, tem prova por contradição, tem prova construtiva, tem várias formas de provas. Mas isso é um teorema que até hoje ninguém conseguiu derrubar. Mas que não ensina nada para a gente, né? Não, ele não ensina nada para a gente. Por isso, eu não destaquei o teorema na minha apresentação hoje. O que ensina algo para a gente é o modelo físico. Por isso, destaquei tanto a importância do modelo e das metáforas. O que o teorema faz, ele nos dá a confiança de que, ao construir as aproximações, nós temos um fundamento matematicamente sólido. Muito interessante. Você pediu desculpas no começo por causa da história, que você não tem a formação, a história, mas eu vi uma outra apresentação sua sobre o futuro da universidade, onde você também falou sobre história. Você está ficando muito bom nessa área, pode ser que seja um bom caminho também. Mas eu queria só comentar sobre seu estudo estatístico ali das referências. Acho que você foi injusto ali, porque além da incerteza estatística, você tem um erro sistemático. Sim. Por causa do outro artigo. Sim. Você devia pelo menos ter somado as citações do outro artigo para ter uma ideia da incerteza mesmo, né? E de qual é a ordem de grandeza do artigo que você omitiu aí, aquele o 65A. É dessa ordem também? Não. É da ordem 10 a 2. Ah, tá. Então está dentro por isso está dentro da barra de erros não, e por isso bem. esse erro sistemático não é muito grave. Tá legal. Esse formalismo é basicamente a gente calcula densidades e as fases. Se tem um fenômeno de interferência, alguma coisa, porque a gente não só com a densidade a gente não consegue reconstruir as fases. Como que fica? Quer dizer, obviamente que o sistema deve se resolver, mas eu queria saber se você tem alguma intuição de como isso é resolvido. Não. A questão da fase é justamente uma dessas grandezas onde nós não sabemos como calculá-la a partir da densidade. Existem grandezas como a estrutura de bandas, como a energia total, como polarizabilidades, energias de excitação, geometrias moleculares, onde sabemos como colocá-la a partir da densidade. Existem outras grandezas onde sabemos que é possível, porque prova-se matematicamente que é possível, mas no sentido de uma prova de existência, que nossos colegas na matemática gostam tanto. Prova-se a existência de uma solução da equação, mas ela não te dá a solução. No caso das fases é isso. Prova-se sim que a fase da função de onda pode ser reconstruída a partir da densidade, mas não sabemos até hoje como fazer isso. Agora uma coisa podemos afastar de imediato. Se você pensa em números complexos, e você calcula um módulo, realmente você perde toda a informação sobre a fase. E a densidade, no fundo, é nada mais do que uma forma um pouco mais elaborada de calcular um módulo da função de onda. Então, poderia-se argumentar que, nesse momento, você já perdeu completamente a fase. Mas isso não é verdade, porque nós temos uma informação adicional. Nós não sabemos apenas que aquilo é densidade, nós também sabemos que é densidade num estado fundamental. Porque o teorema é provado por meio do princípio variacional, então ele vale para todos os estados que minimizam um determinado funcional de energia, principalmente o estado fundamental. Então, se você me der apenas uma densidade, uma função n de r, eu não vou ser capaz de construir a função de onda com sua fase. Agora, se você me dizer essa é a densidade e, Klaus, você tem uma informação adicional, ela é a densidade de um estado fundamental dessa equação diferencial. Então, o problema diz que o teorema diz que a solução é única. Existe uma única fase que, por meio dessa equação diferencial, corresponde à densidade que você me deu.
Então, eu queria voltar na questão da troca e correlação e dos efeitos de muitos corpos. Quer dizer, as equações são exatas desde que você conheça o funcional e saiba aquele termo de troca e correlação. Sim. Claro que para muitos sistemas você tem uma boa aproximação, para outros não é tão boa. Então, a minha pergunta é, quais são os avanços recentes para esses sistemas fortemente correlacionados em que, né, em princípio, esse funcional existe, mas né, não está dentro dos códigos usuais? Para o cálculo de primeiros princípios de sistemas fortemente correlacionados, os avanços, infelizmente, são muito poucos. Porque as grandezas que nos interessam nos sistemas fortemente correlacionados são grandezas para as quais não sabemos como obtê-las a partir da densidade. Existem algumas coisas que podem ser feitas, mas o X da questão lá não é, como se diz às vezes, de forma errada, que a equação tem uma forma de uma equação de campo médio. Tentei convencer vocês que não é isso. Mas o X da questão é que você pode calcular a densidade dos sistemas, mas você não sabe como extrair a partir da densidade as grandezas que interessam na física dos sistemas fortemente correlacionados. Então você se limita a calcular o que você já sabe, e isso é pouco útil para sistemas fortemente correlacionados. E, tem questões de como calcular o gap, de como fazer a correção de autointeração, mas essas são questões técnicas que estão sendo resolvidas. Quando você diz exata, não seria consistente? Porque a maioria, acho que em geral as teorias de campo médio elas são consistentes. Sim. Não é isso? Quer dizer, elas não são exatas com relação a uma teoria supostamente exata, mas ela própria é consistente, não é? Sim. Bom, qualquer solução das equações com Shem também é autoconsistente. As equações são sempre obtidas, resolvidas no computador de forma autoconsistente. Isso ela tem em comum com os métodos de campo médio. Tem uma pergunta ali. Eu fiquei com uma curiosidade, não sou experto dessa área, mas no caso de um átomo, né, a gente pode resolver um Hartree-Fock ou usar essas equações. Sim. Qual é a diferença? Tem física a mais nessas equações? Ou... Sim. Tem física a mais. Hartree-Fock, além do próprio termo Hartree, ele leva em conta a troca. Ela faz isso aproximando a função de onda para um determinante de Slater e minimizando a energia com relação a esse determinante. Isso te leva às equações Hartree-Fock, que são equações íntegro-diferenciais, que o operador da troca na equação Hartree-Fock não é um termo multiplicativo. A equação Kohn-Shem, antes de fazer aproximações para o funcional, ela tem uma forma de uma equação de partículas não interagentes. Então, o potencial efetivo, meu fone de ouvidos, é um potencial multiplicativo, não é um operador. Então, a forma matemática das equações é completamente diferente, é uma equação diferencial apenas. Ainda assim, ele contém troca e correlação. Ele contém troca e correlação na densidade, mas não na função de onda. Se eu pegar os orbitais com Shem para formar um determinante de Slater, eu vou obter um determinante qualquer que pode ser pior que o determinante do Hartree-Fock. Porque nas equações com Shem, você não almeja construir o melhor possível determinante de Slater. Você apenas quer calcular a densidade. Alguma outra pergunta? Eu queria fazer um comentário sobre as teorias de campo médio. Você listou várias delas ali, né? Acho que a mais antiga é de Pierre Weiss, não é? Sim. Mas tem uma outra mais antiga, que é de Van der Waals. Sim, claro. Que por acaso ela se trata de líquido e vapor, então a sua metáfora inicial acaba sendo mais do que metáfora, né? Sim, é uma teoria de campo médio também, bem observado. Sim. Tá, alguma outra pergunta? Então vamos agradecer o Klaus mais uma vez. Obrigado. Obrigado.